Essa questão dos refugiados, né, hoje é uma reflexão que o mundo todo tem que fazer, né? A gente tem refugiados aqui no Brasil, a gente vê isso, a Europa vivendo isso mais fortemente. Que bom que a arte está se debruçando, né, sobre isso cada vez mais, pensando nos refugiados. Muito bem. Dicas culturais, pode ser? Vocês estão pensando nos refugiados, né? Eu joguei a questão aí, vocês fizeram uma cara e vamos para a próxima, gente. A gente para outro lugar. Não, mas vamos lá, vamos para a próxima. Nossas dicas culturais de hoje têm presenças ilustres, não, Cunha Júnior? Que bom. Então a gente já começa logo. Começar com a Marjorie? Vamos começar com a Marjorie, né? Então, eu vou sugerir um documentário que eu assisti já faz um tempo. Ele foi lançado ainda há mais tempo do que quando eu assisti. Eu assisti no Netflix, chamado O Ato de Matar, de um diretor chamado Joshua Oppenheimer. A gente está vendo algumas imagens aí. Nossa, mas eu nunca tinha ouvido falar. Do que é? Perturbador, assim, é pesadíssimo. Ele acompanha um grupo de assassinos profissionais que matavam comunistas associados à ditadura militar na Indonésia. E esse diretor propõe que esses assassinos, eles contem a história deles e façam um filme, eles mesmos fazendo os personagens, contando a história deles. E nisso ele revela ali um lado do humano que é impactante, assim, né? De ver como se banaliza a questão moral da guerra em si também, né? De como se conseguir a paz através da guerra, enfim, diversas questões que ele coloca ali que são muito reveladoras sobre nós mesmos. E eu imagino que esses matadores também, né? Não deve ser muito fácil você reencenar algumas... Vaidade, muita vaidade, muita, assim. E, ao mesmo tempo, também traz a linguagem do ator, do cinema, onde ele tem um determinado momento que ele se propõe a fazer a vítima. Ele está sendo torturado e aí ele perde o controle, começa a passar mal ali através da tortura, e aí ele faz um depoimento dizendo que ele sentiu o que era ser torturado. E aí o diretor fala assim, não, ele fica bastante abalado, aí o diretor fala, na verdade você não sentiu, porque você sabia que aquilo era mentira, que aquilo ia acabar. E o torturado, na verdade, ele morreu, você matou aquela pessoa. Tem momentos incríveis, assim, de assistir. Você precisa assistir algumas vezes e em etapas. Ele é forte. É forte. E você viu no Netflix? Isso. No Netflix. O pessoal da redação procurou também na internet, tem no YouTube sem legenda. Para quem tem um inglês fluente, também dá para ver no YouTube. E você, Cunha Júnior? É cinema a sua dica? É cinema, né? Ele é o nosso cinéfilo predileto. Eu gosto, e eu aproveito para dar dica de coisas como assim, né? A gente vê, a gente gosta, a gente passa adiante. A gente tem que passar adiante, né? Não é reter o fluxo de conhecimento, tem que passar adiante mesmo. Você falou em guerra, o diretor que eu vou falar aqui é um diretor genial, que se preocupava bastante com a questão da guerra, ele era um pacifista e fazia filmes sobre isso. É um diretor que todo mundo conhece, que é o Stanley Kubrick. E quando a gente fala em Stanley Kubrick, de imediato a gente lembra do quê? 2001, O Iluminado, Barry Lyndon, enfim, esses filmes todos clássicos que a gente conhece, justamente porque o Kubrick era daquele tipo de diretor que era mestre genial em qualquer gênero que ele fizesse, né? Fosse terror, fosse guerra, fosse ficção científica. Mas só que muita gente não conhece o Stanley Kubrick de início de carreira, nos anos 50, por exemplo. Os primeiros filmes que ele fez. E foi lançado recentemente um box com os 4 primeiros filmes do Stanley Kubrick, onde a gente vê a gênese de um criador, né? Se chama Kubrick Essencial, é esse aqui. Não passa ainda o filme, eu vou dizer só os filmes que tem aqui. Tem o primeiro filme dele, que é de 1953, se chama Medo e Desejo. O segundo é um filme meio noir, que se chama A Morte Passou por Perto. O terceiro se chama O Grande Golpe. E o quarto é talvez um dos mais conhecidos, que é de 57, com o Kirk Douglas, fazendo Glória Feita de Sangue, que se passa na Primeira Guerra Mundial, onde tem um coronel que vai defender os seus subordinados. E ali já está o Kubrick, a gente já vê o Kubrick, a gente tem algumas cenas, vamos ver? For not being entirely honest with you. I apologize for not revealing my true feelings. I apologize, sir, for not telling you sooner that you're a degenerate, sadistic old man.
And you can go to hell before I apologize to you now or ever again. What sort of casualties do you anticipate, sir? Say 5% killed by our own barrage. It's a very generous allowance. 10% more in getting through no man's land, and 20% more getting through the wire. That leaves 65%, with the worst part of the job over. Let's say another 25% in actually taking the anthill. We're still left with a force more than adequate to hold it. General, you're saying that more than half my men will be killed. Aside from the inescapable fact that a good many of your men... Ele entra nos paradoxos porque ele está no meio da guerra e, ao mesmo tempo, é um cara que pega e faz aquelas citações tipo: o patriotismo é o último refúgio dos canalhas, entende? Mesmo ele sendo um militar, ele pega aí e diz isso. E interessante também que nesse box tem os primeiros 3 curtas-metragens do Kubrick. Que demais né? isso. Então é legal para a gente ver como é que o Kubrick nasceu como criador. Um né? retrato de um artista Um retrato de um jovem. artista, exatamente. Exatamente isso, isso. né? Que ótimo. E você, qual é a sua dica, Luiz? Então, na realidade, a minha dica é sempre teatro. É um espetáculo que está em cartaz no Rio de Janeiro, terminando a temporada agora, e chegando em São Paulo na primeira semana de setembro. Então, dá tempo de todo mundo se organizar para ir. É um texto lindo de um autor contemporâneo francês, Joël Pomerat, que é um autor super importante no mundo inteiro, que se chama A Reunificação das Duas Coreias. O título parece um espetáculo político, mas é um espetáculo sobre relações amorosas. São vários fragmentos de casais, assim, é um elenco incrível. Bianca Byton, Gustavo Machado, Luiz Cardoso, Marcelo Valle. Ai, meu Deus, não posso esquecer ninguém. Eu vou esquecer Letícia Snardi. Enfim, com direção do João Fonseca, eles estão fazendo uma temporada linda, carioca, super bem criticado, o público adorando. E na primeira semana de setembro chega em São Paulo. Olha só, então sua dica é tipo, vai vanguarda, chegar, chegará. Anotamos. E a minha dica é literatura, é poesia, que é um poeta que, para mim, foi o poeta que me ajudou a eu desvendar a poesia e eu gostar de poesia, que é o Mário de Sá Carneiro, português, muito amigo do Fernando Pessoa, da geração Orfeu, né, do modernismo português, junto com Pessoa e junto com o Almada também, o Almada Negreiros, eles revigoraram a poesia, né, e a prosa Adriana também. Calcanhoto, acho que musicou, Musicou, musicou. uma poesia dele. Sim. E nesse livro aqui, que foi organizado pela dona Cleonice Berardinelli, que ela é maravilhosa, deixa eu mostrar aqui. É um lançamento. Então, nessa antologia, a gente tem todas as poesias do Mário de Sá Carneiro. A obra dele não é muito grande, porque ele se suicidou aos 25 anos. E era esse poeta totalmente... que tinha um sentimento de inadequação, né? Muito grande, de solidão. Eu acho que os poetas modernos e os poetas são antenas do que a sociedade passaria a viver dali para frente, né? É uma mudança muito grande que estava acontecendo naquele momento, uma mudança de transformação mesmo do mundo, das cidades crescendo, desse novo jeito de viver nas cidades. E ele é um homem da cidade. Nasceu em Lisboa, mas os últimos tempos vivia em Paris. Era sustentado pelo pai, fazia direito na Sorbonne, mas, na verdade, queria ser poeta, queria ser escritor. O pai, em determinado momento, passou por uma crise, não conseguiu mais sustentá-lo e ele continuou em Paris, mas essa crise já ajudou a que a depressão dele ficasse ainda mais profunda. Ele se viu ainda mais perdido. Fernando Pessoa, muitos autores dizem que Fernando Pessoa, assim, o início do Fernando Pessoa tem um DNA do Mário de Sá Carneiro. Um influenciou o outro muito. E é esse poeta que eu conheci quando jovem. E você, um jovem emo, não era emo porque na minha época não tinha emo ainda, mas que te dá essa possibilidade de você entrar em contato com a sua solidão, com a sua dor, e ele dá essa possibilidade. Eu quero ler para vocês só um quartetinho aqui de dispersão, que é o do poema mais famoso dele. Antes disso, sabe o que eu queria mostrar?
A Cleonice Berardinelli, que é essa senhora maravilhosa. Ela fazia A um show com a Bethânia. Maria Bethânia. Exatamente, né? que na Era maravilhoso, Flip né? fez a leitura de Fernando Pessoa com a Maria Bethânia, que é uma das maiores estudiosas de poesia de Portugal aqui no Brasil, que eu já tive o prazer de entrevistar. Vocês lembram da carinha dela? Vejam aí. Amo-te muito, meu amor, e tanto que ao ter-te, amo-te mais. E mais ainda depois de ter-te, meu amor. Não finda com o próprio amor, o amor do teu encanto. É ela que organizou esse livro. Essa entrevista que eu fiz com ela, na verdade, era de um livro que ela fez de sonetos portugueses de Camões a Fernando Pessoa. E aí ela me disse, o meu próximo projeto é fazer só Mário de Sá Carneiro. Então, vem nessa toada, ela escolhendo os melhores textos, as melhores poesias para apresentar para a gente. Achei o Dispersão. Olha que coisa linda, gente. É um poema famoso dele. Perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Passei pela minha vida, um astro doido a sonhar, na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Para mim é sempre ontem, não tenho amanhã nem hoje. O tempo que aos outros foge, cai sobre mim feito ontem. Não é bonito? É lindo. Lindo. É lindo. Então essa é a minha dica, Mário de Sá Carneiro, para conhecer. Tem pequenas novelas dele também, em prosa aqui. É uma antologia poderosa como a obra dele. Muito obrigada. Acabou. Como que termina, né? Você lê Mário de Sá Carneiro, e aí, o que eu faço? Dicas Como que eu termino? diversificadas. Tudo certo agora, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada, Obrigado, Valeu, obrigado pelas valeu. dicas, obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite.